Me Salva! Aqui é o Chuchu, professor de Geografia do Me Salva, o cursinho com foco na tua aprovação! E vai se inscrevendo no canal, Chuchu, porque hoje Geodelícia vai ser uma delicinha. E o tema de hoje é... Ô, produção, não tem nada aqui não, hein? Brincadeira, tem sim! Segregação e gentrificação. Produção, amei, amei. Obrigado! Mas aí tu já levanta da cadeira, tucanado, não sabe o que tá acontecendo aqui, o que é isso, o que é isso? Calma que eu te explico! Chuchuzinho, segregação socioespacial é a divisão no espaço urbano da população. É a periferização ou a marginalização de determinados grupos dentro da mesma cidade por questões culturais, questões históricas, questões econômicas e até questões raciais. Eu separo no espaço urbano a população. Chuchu, e as causas? Tu sabe quais são? Então prepara o teu bloquinho e faz a lista. A gente começa com o quê? Intenso êxodo rural. Uma galera que sai do campo e corre para a cidade. Segundo ponto, especulação imobiliária daquelas áreas urbanas que tem grande atração populacional. O pessoal está de olho e o valor dos imóveis tendem a subir quando a procura por esses imóveis é muito grande. Depois, em terceiro lugar, a falta de planejamento urbano. E a gente termina com um quarto fator, que é talvez uma marca registrada das áreas urbanas, das grandes áreas urbanas do Brasil, que é a grande desigualdade econômica. Corta pra mãozinha! E aí a gente vai aprofundar um pouco mais essas ideias. Então, chuchuzinhos, vamos à explicação! Olha só, primeira coisa, quando a gente está pensando em êxodo rural, vale muito a pena lembrar da cara do Chico Bento, faceiro da vida, fazendo aquele deslocamento populacional do campo, do meio rural, em direção às áreas urbanas, em direção à cidade. Olha aí, é o Chico Bento realizando o êxodo rural. E, claro, toda vez que tu vai lembrar do êxodo rural, tu vai lembrar o seguinte: no Brasil, especialmente no Brasil, um dos elementos que a gente tem que considerar para a realização do êxodo rural são os fatores de repulsão do campo. Ou seja, aqueles fatores que vão fazer com que a população saia do meio rural e busque a vida na cidade. Como, por exemplo, concentração de terras, mecanização do meio rural, condições de vida mais difíceis no meio urbano, no meio rural, né? E entre outros que vão ajudar, vão se tornar fatores repulsivos da população. E ao mesmo tempo, a gente entende que a cidade tem os seus fatores de atração, ou seja, elementos que vão tornar a cidade mais atraente à população do campo. E aí, como por exemplo, maior oferta de trabalho, melhores salários, maior acesso à infraestrutura de educação, de saúde, e aí tu vai ter o deslocamento do campo para a cidade, tal qual o Chico Bento está fazendo, certo? Mas aí eu trouxe aqui um gráfico para a gente entender um pouquinho melhor essa dinâmica do êxodo rural no território brasileiro. Vou deixar aqui para o Chico aparecer, né? E aqui nesse gráfico está mostrando o seguinte: repara, Chuchu, que a gente vai ter a população urbana sendo representada pela linha vermelha, a população rural representada pela linha verde. E o que a gente percebe? Lá no censo de 1950, a maior parte da população brasileira tinha o seu domicílio em meio rural. 63,8% da população brasileira estava residindo no meio rural. No censo, 10 anos depois, de 1960, 55,3% da população brasileira tinha seu domicílio ainda no meio rural. Ainda era um país rural, de uma população majoritariamente rural. Agora, é exatamente ao longo dessa década de 60 que a gente vai ter o país se tornando um país urbanizado. O que eu quero dizer com isso? Repara, no censo de 1970, a maior parte da população brasileira já passa a residir em áreas
urbanas. O país se urbanizou. E de lá para cá, não parou mais. Repara como a taxa de população urbana só fez crescer e a taxa de população rural só diminuiu. Perfeito? Faz a comparação aí. Essa década de 60 e esse processo, né, de crescimento da população urbana tem muito a ver com a dinâmica de atração da população por as áreas urbanas, fatores de atração, muito relacionado ao crescimento industrial do país. Agora, atenção, atenção, atenção! Esse êxodo rural não vai se dar de forma homogênea, bem distribuída pelo país. Não. Ele vai se dar de forma concentrada. Como assim concentrada? A população que está realizando essa migração do campo para a cidade não vai para qualquer cidade. Ela acaba indo para os grandes centros urbanos do país. Aqueles centros urbanos que tinham maior dinamismo econômico, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, e aí a gente vai ter o processo de metropolização se consolidando. Para a gente fechar essa parte, o que é a metropolização? É a formação ou a concentração de população em metrópoles. Certo? Eu concentro a população em cidades específicas. E eu quero que tu analise essa tabela aqui comigo, tá? Olha só, aqui estão os municípios, os 5.570 municípios do Brasil, estimativas do IBGE de 2019, não tivemos censo em 2020, então vamos na estimativa. E o que está mostrando aqui? Que a maior parte dos municípios tem pequena população, certo? Então olha só, se eu pegar aqui em cima, parte de cima da tabela, eu estou pegando aquela população, né, aqueles municípios que têm uma população entre 10 mil até 50 mil habitantes. Essa galera aqui, né, se eu for pegar aqui as porcentagens, corresponde a 88% dos municípios brasileiros, certo? Só que eles têm uma população relativamente pequena. Essa população aqui que se encontram residindo nesses municípios vai chegar ali em torno de 31,6% da população nacional, ok? Agora, olha a metropolização aqui, gente! Pega a base da tabela. Os municípios de maior população, de 100 mil a mais de 1 milhão. E atenção aqui, pausa. Somente 17 municípios no Brasil têm mais de 1 milhão de habitantes, o que é muito pouco se eu considerar esse valor total de municípios, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam? A quantidade de municípios no país que tem mais de 100 mil habitantes é muito pequena, não é? 5,5% se eu somar esses três aqui. Agora, olha como eles concentram a maior parte da população. Mais da metade da população brasileira reside em municípios de grande porte, médio e grande porte, certo? E isso é um resultado exatamente do que a gente entende como metropolização. Só que se eu concentro muita gente em determinados municípios, um número pequeno de municípios, isso me gera uma série de problemas urbanos, né? Sobrecarga urbana, segregação socioespacial, não é mesmo? Violência, congestionamentos, desemprego e uma série de outros problemas. Show? Voltamos ao estúdio! Sacou, Chuchu? Bom, o grande lance é que a cidade, ela se divide em diferentes realidades. A gente tem, por exemplo, a cidade formal e a cidade informal. Tá vendo aqui na imagem? Repara a parte aqui de cima, a cidade formal. O que é a cidade formal? É aquele espaço da cidade, do meio urbano, que tem uma estrutura, uma infraestrutura bem consolidada, com serviços, equipamentos urbanos funcionais, atendendo a maior parte dos anseios da população que reside nessa parte urbana. Agora, olha a cidade informal ou os aglomerados subnormais, a gente chama no Brasil de favelas, né? Nesses espaços da cidade informal, os serviços e equipamentos urbanos não são ofertados pelo poder público. E aí a cidade se divide, a mesma cidade não é vista de uma forma homogênea. Chuchu, mas espera aí. Lá no início, no sorteio, tinha uma palavra que era gentrificação. O que é gentrificação?
Onde é que ela entra nessa história? Ah, confere aqui que a gente vai entender o que é. Aí está! Gentrificação, palavrinha que vem do inglês, gentrification, nada mais é, acompanha comigo, que um processo global, ou seja, acontece em todos os países, é normal acontecer em todos os países, de ressignificação, ou seja, eu dou uma outra cara, um outro significado às áreas urbanas incorporadas ao circuito de apropriação dos espaços atrativos à especulação capitalista. Quando eu falo especulação capitalista, eu estou pensando o quê? Especulação imobiliária. Certo? Eu estou pensando exatamente na lógica capitalista de supervalorizar alguns espaços do espaço urbano, do meio urbano. Essa especulação capitalista corresponde à especulação imobiliária. Ou seja, de acordo com essa especulação imobiliária, uma supervalorização de imóveis, eu vou acabar ressignificando algumas áreas urbanas. Trata, no fundamental, olha só, de dar novos contornos a áreas ou regiões urbanas até então deixadas de lado, e que a partir de melhorias visuais de infraestrutura passaram a ser alvos de novos atores sociais. Olha a especulação imobiliária, fazendo de tudo para valorizar esse espaço através das melhorias visuais de infraestrutura, ela está atraindo novos atores, atraindo novo público para aquele espaço. E isso gera uma valorização. Novos tipos de comércio, novos públicos, geralmente com, adivinha, maior poder aquisitivo, a galera que tem mais grana. Ou seja, ai, não entendi nada desse texto aí, é muito complicado. Chuchu, a gente está pensando exatamente nisso aqui. Chama na charge, que o Enem curte uma chargezinha. Olha só, Godzilla destruindo os prédios e tal. E a especulação imobiliária destruindo apenas aquelas residências da população de menor poder aquisitivo ou áreas deixadas de lado. Então, eu tenho aqui um prédio, uma estrutura mais moderna, isso é especulação imobiliária. Quando eu pego aquela área abandonada ou ocupada por uma população de menor poder aquisitivo, eu reestruturo ela, gerando uma infraestrutura para atender uma outra parte da população urbana. E essa outra parte é aquela galera, que nem a gente falou antes, que tem mais grana. Certo? Para, querido espectador! A gente vai para a melhor parte do nosso episódio. Corta pra rua, vai! Fala, chuchuzada! Viemos pra rua, porque geografia se faz na rua, principalmente, tá? E aí o grande detalhe é o seguinte, tô aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, pra gente falar de gentrificação, certo? O grande lance é o seguinte, o processo de gentrificação que a gente viu é a alteração do espaço urbano. Show! Eu vim aqui para o 4º Distrito, que é uma região de Porto Alegre que tradicionalmente tem um caráter histórico industrial. Então repara nessa rua aqui, que a gente está olhando, vendo o quê? A fachada de várias indústrias, né? Vai até o final, lá atrás tem a parte do porto, enfim, né? Tem as indústrias e tal. E o que acontece? Porto Alegre tinha um caráter industrial desde o final do século XIX. E essa região aqui concentrava várias indústrias, que vocês estão vendo aqui atrás. Mas o grande lance é que a partir dos anos 60, 70, mais ou menos, Porto Alegre começa a se desindustrializar. Ou seja, Porto Alegre começa a ter menos indústrias porque elas começam a se instalar nas cidades vizinhas, nas cidades conurbadas, que estão se conurbando a Porto Alegre, da região metropolitana. Gravataí, Cachoeirinha, são exemplos aqui locais. Mas isso vale para caráter nacional. E nesse momento que as indústrias passam a se instalar nas cidades conurbadas a Porto Alegre, o que vai acontecer? A gente tem essa região aqui perdendo valor imobiliário, as indústrias começam a sair, algumas ficam abandonadas, deixa de ter um caráter industrial para ter um caráter residencial, e nisso, quem passa a ocupar principalmente esses espaços vai acabar sendo, né, uma população que tem um poder aquisitivo menor. E aí que está o detalhe, isso perde valor imobiliário. A gente tem uma região que vai perder muito um valor imobiliário. É ocupado por uma população de poder aquisitivo mais baixo, e a partir daí a gente começa a pensar num processo de gentrificação.
dá uma olhadinha agora. E aí a gente percebe a tal da degradação urbana, né? Então, por exemplo, tipo, olha só, essa fachada aqui, né? Nas cidades, assim, em algumas cidades as áreas urbanas apresentam, lá em cima, a gente tem a data da construção da casa ali, essa residência de 1936, não é uma residência, né? Mas é a fachada de uma área industrial de 1936, abandonada, então tu já vê, né? Que ela tá meio desgastada e tal, vai entrando em colapso. E aí, no 4º distrito, então, aqui de Porto Alegre, houve um projeto da prefeitura, tem um projeto da prefeitura de tentar revitalizar a área. O que seria a revitalização, né? Ela passaria por 3 pontos: a atração de empresas do polo tecnológico, tentar atrair empresas que vão trabalhar com softwares, hardwares, por aí vai. Hubs de saúde, ou seja, empresas que vão trabalhar com todo o sistema de saúde, não são hospitais, mas trabalham com a questão de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, administração de hospitais, por aí vai. E que vai ser chamado de economia criativa, atrair ateliês, bares, enfim, tipo esse aqui que a gente vai ver agora. Chuchu, e aí olha só, tá aqui, né? Olha esse espaço aqui, que era, né, um pavilhão industrial. Ele vai sendo foi gradualmente abandonado nesse processo que Porto Alegre, né, passa a perder as indústrias para a região metropolitana, e ele vai passar por um processo de revitalização. E nesse processo de revitalização, né, por iniciativa privada, muitas vezes a gente vai ter o quê? Uma reorganização da estrutura externa e da estrutura interna. E aí a gente tem, por exemplo, um espaço que nem esse aqui, massa pra caramba, né? Pra quem curte o skate, aí, tá ali, ó, né? Construção de pista de skate, tem loja, tem bar, enfim, tem toda uma estrutura que é construída aqui. Isso é revitalização e isso faz parte do processo que a gente entende como gentrificação. E, Chuchu, a gente vai ter dentro dessas áreas gentrificadas realidades completamente diferentes. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, uma área mais degradada, que nem essa, né, que vocês estão vendo, mais abandonada e tal. E do outro lado da rua, a gente tem isso, né? Então tu percebe, gentrificação é isso. A gente segrega dentro do espaço urbano a população que tem grana e a população que não tem grana. Chuchu, então assim, ó, ponto importante da gentrificação são as consequências desse processo. O que implica modificar, até gerar essa modificação do espaço urbano? Primeiro, a gente vai ter uma reorganização da geografia da cidade. A geografia se modifica, ela se altera, né? Então a gente tem espaços totalmente diferenciados, alguns com uma estrutura melhor, outros com uma estrutura que ainda é um problema. A gente tem uma transformação do ambiente construído com a criação ou até mesmo a melhoria de serviços, que nem a gente viu nos casos anteriores ali, né? Só que essas melhorias elas levam a uma ampliação do valor dos imóveis. Então, a especulação imobiliária ela vai tomando conta e isso leva a uma mudança do perfil socioeconômico de quem ocupa esse espaço urbano. Claro, a gente viu, não é a população de menor poder aquisitivo que vai ocupar aqueles espaços que a gente mostrou antes, né? Não, é uma população que tem um poder aquisitivo maior, certo? E isso gera uma outra consequência que é a reafirmação das classes mais ricas em função do beneficiamento dessa classe social, em detrimento da população mais pobre, tá? Outro elemento, outra consequência que a gente tem para a gentrificação, a gente tem um deslocamento da parcela da população que habitava originalmente aquele espaço gentrificado para as áreas mais distantes da cidade, para a franja do espaço urbano. E aí gera uma outra consequência que é o seguinte: geralmente são as áreas centrais que geram a maior parte dos empregos dessa população. As áreas de comércio mais popular, enfim, estão nos centros urbanos. Só que a população que trabalha ali, ela vai sendo realocada cada vez mais para as áreas mais distantes, mais afastadas. E com isso, o que acontece? Tu vai aumentar o período de transporte. O transporte urbano essa população vai gastar mais dinheiro, né? Com o transporte vai ter que se deslocar mais da área de residência, né, para a área de trabalho, vai gastar mais tempo, porque aí vai morar cada vez mais longe do local de trabalho. O congestionamento, o movimento, poluição por causa do transporte vai ser maior. E transporte público, tá ligado que no Brasil não é uma maravilha, né? E tudo isso acaba reforçando a segregação
socioespacial. Então, gentrificação é um processo de intensificação da segregação socioespacial. E aí, termino aqui o vídeo com essa imagem aqui, ó. O que o pessoal colocou aqui? As pedrinhas na vertical, né? Para dificultar a instalação da população mais pobre, população de rua. Nesse canto não vai ficar, porque o dono da empresa aqui colocou as pedrinhas, né, na vertical para que não venha aqui o pessoal que mora na rua e durma na região. Isso é gentrificação. Chuchu, a parte mais legal já foi, mas agora a gente vai para uma outra parte extremamente importante, que são as questões. Como é que esses assuntos de segregação, gentrificação aparecem na prova do Enem? Bom, eu peguei as próximas questões lá no mesalva.com, onde, Chuchuzinho, tu vai poder chegar lá, acessar uma quantidade absurda de questões. Vai. Bora lá, então, exercício número 1, Chuchu, olha só. Enem 2020, é da última prova. Essa belezura. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas, olha, aglomeração urbana é juntando várias cidades, é quase como um processo de consequência de um processo de conurbação. No Brasil, foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles. Consolidação das metrópoles eu entendo como metropolização, como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua. Olha a conurbação aí, gente! Configurando densas regiões urbanizadas. Show de bola! Ô, seu Moura, escreveu eu bem, hein? Beleza, vamos lá. Opa, o resultado do processo geográfico descrito, então de crescimento das metrópoles, metropolização e conurbação, foi resultado do quê? Da valorização da escala local. Chuchu, peraí. Valorização da escala local? Não é valorização, né, da escala local. O resultado desse processo que a gente está vendo aqui, está sendo escrito no texto, ocorre uma não valorização do espaço local, porque daí tu migra para algumas áreas urbanas específicas. Não pode ser a letra A, tá? Letra B, crescimento das áreas periféricas, porque aí as áreas periféricas elas passam a... as áreas periféricas passam a crescer e se conurbar, formando densas regiões urbanizadas. Essas áreas periféricas, as metrópoles, se conurbam, as metrópoles formando grandes regiões metropolitanas, ou melhor, grandes aglomerações urbanas. Gostei, hein? C, densificação do transporte ferroviário, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Ferrovia no Brasil não é alguma coisa lá muito importante, né? Predomínio do planejamento estadual. Isso aqui é uma consequência de um planejamento estadual mais intenso, mais consolidado? Não, né, Chuchu? Não fechou. Inibição de consórcios intermunicipais. Não. Queridões, queridonas, não. Por quê? Quando eu estou dizendo inibição de consórcio, estou dizendo que essas ligações intermunicipais ou entre cidades não acontecem, foram inibidos. Mas eu estou pensando em uma estrutura intermunicipal, que é o que vai gerar a conurbação. Então essa aqui está errada. Ficamos com a letra B, de batatinha quando nasce, esparra lhama pelo chão. E o corneta quando acorda, liga para o chuchuzão. Vamos para o segundo exercício. Temos outro aqui, também do Enem, mas um pouco mais antigo, Enem 2017. Bora? Vamos falar o seguinte. A configuração do espaço urbano da região, olha só, do entorno do Distrito Federal, eu estou pensando não só no DF, mas o seu entorno, assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país. Ok? Entendo por aglomeração urbana e entendo por região metropolitana o fruto da conurbação, né? Metropolização muito intensa, concentrando população numa área, numa metrópole. As cidades no seu entorno começam a crescer,
conurbação, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços. E a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade. Eu estou pensando que a população de baixa renda não tem acesso aos lugares de economia mais dinâmica. Sinto cheirinho de segregação socioespacial e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Sinto o cheiro de cidade formal e cidade informal. Olha aí, seu caiado. Aí é bom, hein? Aí é bonito. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência de que processo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Alternativas. Expansão vertical. Eu estou dizendo o quê? Expansão vertical, verticalização, muitos prédios? Não. Polarização nacional. O que seria uma polarização nacional? Eu pegar uma cidade e tornar ela o centro nacional. Então a área do entorno ali do Distrito Federal, ela é o centro econômico, cultural, político do Brasil. Não, a gente tem vários polos no Brasil. A gente tem São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília eu já falei, eu acho, tá? Mas então, não. Emancipação municipal. Não, mas aí eu não vou ter uma periferia com a população de baixa renda. Eu estou falando de uma questão interna, né? E não de outros municípios que vão surgindo. Também não. Olha, segregação socioespacial. Com certeza. Eu tenho aqui uma população de baixa renda numa parte da cidade, na cidade informal, e a outra parte da população de maior poder aquisitivo na cidade formal. Isso é suco de segregação socioespacial, tá? E a última, desregulamentação comercial. Eu tiro as leis do comércio. Isso não acontece, tá? Chuchu, toda a questão trabalhista, ou melhor, toda a lógica de comércio que a gente vai ter nas cidades tem uma série de leis, de regras. Então elas são regulamentadas, ok? Então descartamos a letra E e ficamos com a letra D de volta para o estúdio. Chuchu, pega a minha dica, pega a dica do prof aqui. Seguinte, ainda dá tempo de fazer aquela preparação maravilhosa para a prova do Enem. Acessa lá o mesalva.com, escolhe o melhor plano para ti e bora garantir essa aprovação. Chuchu, então por hoje é só, mas semana que vem tem mais Gel Delícia. Mas qual será o assunto, Chuchu? Não sei, só na semana que vem. Então, faz o seguinte, te inscreve no canal e ativa as notificações e a gente se vê daqui a uma semana. Eu não tô relaxado, nem esse é o meu segredo, eu nunca tô relaxado. Mega relaxado. Não sou só eu que erro. Não, tá tranquilo. Ai, achei que era só por causa da idade. Beijo, não esquece... Putz. Então, beijo. Eu tentei, ela não quis. Eu tenho remendo. Assina as notificações. Eu já tava Não acredito.